Fala aí, galera do Saltinho, bom dia, como vocês estão? Espero que a semana de vocês tenha sido tranquila. Nós estamos aqui então para mais um vídeo da nossa série. Acho que vocês devem ter percebido que nossos temas estão um pouquinho parecidos aí, com alguma coisa ali do culto, dos pais também, do nosso culto da igreja. E a gente vai continuar então a nossa série hoje falando sobre um tema que talvez vocês tenham uma ideia ali do que é, mas ainda não ficou tão claro assim. Que hoje a gente vai falar sobre a nossa responsabilidade como sacerdotes no corpo de Cristo. Qual é a minha responsabilidade, como eu posso ser um sacerdote, como eu posso exercer o meu papel no corpo de Cristo, que é o papel que Cristo deixou para nós, que Ele deixou na nossa palavra, como nós já lemos. Não sei se vocês lembram que nós lemos lá em Mateus sobre o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então vou começar conversando com vocês um pouquinho sobre o que é um sacerdote. Acho que às vezes vocês têm ideia de sacerdote, se vocês tiverem assistido aqueles filmes, desenhos da Bíblia, tem ali o sacerdote, aquele homem com aquela roupa comprida, com um monte de adereços, um monte de coisa numa placa assim na frente, um chapéu meio diferente. Mas esse que é o sacerdote que a gente está falando aqui, na verdade, esse era o sacerdote lá do Velho Testamento. Não sei se vocês lembram, lá no Velho Testamento, quando fala sobre o tabernáculo, que era o templo, onde os cristãos iam para adorar a Deus, onde eles iam para levar o seu sacrifício. Porque antigamente, eu lembro que eu comentei com vocês já em uma aula aqui na nossa igreja, sobre como era o perdão dos pecados, a acepção e tudo. Então, assim, antigamente, lá no Velho Testamento, o tabernáculo era o local onde as pessoas iam para ter acesso a Deus. Porque a gente não tinha livre acesso. A gente não tinha esse acesso direto. A única pessoa que tinha esse acesso direto ao Santo dos Santos, que era onde estava a presença de Deus, era essa figura do sacerdote que vocês viam lá nos desenhos. Então, eu, como criança, antigamente, o que eu tinha que fazer? Eu briguei com meu irmão hoje, eu pequei. Eu ia lá, pegava um sacrifício, escolhia um animal perfeito, ia até o templo, fazia esse sacrifício, aí o sacerdote pegava esse sacrifício que eu levei, pegava todos os sacrifícios, fazia sacrifício conforme era orientado. Antes de entrar naquele templo, ele tinha uma série de rituais. Para vocês terem uma ideia da seriedade que era isso, do quanto isso era muito, muito, muito cuidadoso, como a presença de Deus ali era tão grande, o sacerdote, para ele entrar nesse Santo dos Santos, ele tinha que passar por 1 milhão de rituais antes de conseguir chegar lá, para ele chegar lá completamente puro. Porque se ele entrasse lá impuro, ele era fulminado na hora. Fulminado, a tia Rafa vai colocar aí uma cena para vocês entenderem o que é fulminado. É tipo assim, ó, sumir, entendeu? Curiosidade para vocês, o sacerdote, quando ele ia entrar lá, ele tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura. Mas pra que uma corda? Como assim? Ele ficava uma corda e ficava uma pessoa lá de fora segurando a pontinha dessa corda, porque se o sacerdote entrasse lá e se ele tivesse qualquer impureza, ele era fulminado na hora. E ninguém podia entrar lá. Então assim, eles tinham que pegar e literalmente puxar ele de volta lá de dentro, para conseguir tirar ele lá de dentro. Então, assim, para vocês entenderem como era a seriedade de como a gente não poderia qualquer pessoa chegar na presença de Deus. Tinha um véu que separava esse Santo dos Santos. Esse véu ele tinha cerca de 18 metros de altura, tinha 72 dobras de tecido. Então, para vocês entenderem a grossura desse véu, ele era um véu muito alto, colocado no templo, feito com linho, com tecidos bem grossos. Tem algumas descrições que falam que ele era ali num vermelho com um azul também. Tinha desenho de querubins, que eram anjos. Então, assim, a gente chega nesse véu, esse véu grossíssimo era o que separava o local do Santo dos Santos, que era o único local onde só o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. E aí, antigamente, então nós tínhamos o sacerdote e esse véu enorme que estava ali separando o Santo dos Santos, e tinha o sacerdote, que era a figura que poderia entrar lá. Além desse sacerdote, nós tínhamos também outras pessoas que estavam responsáveis exclusivamente pelo cuidado ali do templo e das coisas do templo. Como vocês sabem, lá antigamente, quando o povo chegou à Terra Prometida, aquela terra ela foi dividida em várias áreas, justamente para a gente manejar, para a gente cuidar. Porque se a gente falasse assim, estamos aqui com uma terra gigante, vamos aí vendo como é que a gente vai fazendo. Ia complicar. É igual em qualquer lugar. Se você tem uma escola, igual a escola que vocês estudam, a gente tem ali separado por áreas, igual tem a coordenadora do fundamental, tem a coordenadora do ensino médio, justamente por uma questão organizacional.
Então ali foi orientado para que fosse dividida aquela terra por tribos, cada tribo cuidaria de uma parte da terra. Mas uma tribo, ela foi separada exclusivamente para os cuidados do templo, que foi a tribo dos levitas, que é descrito lá no Velho Testamento. Fala sobre a tribo dos levitas, que ela era de cuidado exclusivo para cuidar das coisas do templo, para cuidar da limpeza das coisas do templo, para organizar quando teriam os cultos, para organizar sobre o tabernáculo, para organizar o sacrifício, tudo. Os levitas iam cuidar desses aspectos. Então, os levitas ficavam exclusivamente com o cuidado do templo, ou seja, eles não tinham que cuidar de uma parte da terra. A única coisa que os levitas fariam era cuidar dos aspectos do templo e do cuidado ali com o tabernáculo. Então, assim, se a gente for pensar e comparar, a gente consegue fazer um comparativo um pouquinho com hoje ali, se a gente pensa assim, então os levitas, então a gente poderia falar que eram os pastores da igreja, que eram os líderes, que eram as pessoas que estão ali com cuidado, aqueles, por exemplo, os pastores em tempo integral, missionários em tempo integral. Dá pra gente fazer esse comparativo. Mas o que a gente queria falar pra vocês aqui hoje é que a gente teve um evento muito importante que praticamente separou ali em dois o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não sei se vocês lembram, espero que lembrem, porque senão a gente vai puxar a orelha de vocês, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Não sei se vocês lembram, quando a gente leu sobre a morte de Jesus, quando fala que quando houve o véu se rasgou. Vocês lembram? Tem muitas músicas que a gente canta na igreja que fala que o véu se rasgou. Quando a gente leu mesmo sobre a história de Jesus, fala sobre o véu se rasgou. Esse véu era justamente esse véu que eu estava falando para vocês do santuário, que dividia o Santo dos Santos do tabernáculo. Era esse véu de 18 metros de altura, com 72 dobras de tecido, super grosso. Foi esse véu que se rasgou, esse véu que separava esse lugar onde só o sacerdote poderia se chegar, e se ele chegasse lá impuro, ele era fulminado. Foi isso que o sacrifício de Jesus representou. Ele se partiu e hoje todos nós podemos ter acesso à presença de Deus. Todos nós podemos ter acesso ali a esse lugar, onde a presença de Deus, podemos nos chegar a Deus. Ou seja, todos nós podemos ser sacerdotes. Todos nós temos um sacerdócio. Nós temos na nossa vida, como cristãos, um sacerdócio, que foi o que Cristo deixou para nós. Não quer dizer que para eu ser um sacerdote, mas Chamaira, eu tenho que largar tudo, então eu não vou ter um emprego fora da igreja, eu não vou ter um trabalho, eu não vou estudar, eu vou viver exclusivamente para isso? Não, porque nós temos vários tipos de sacerdócios. Tem pessoas que são chamadas para ter um sacerdócio em tempo integral, mas todos nós temos a nossa obrigação como sacerdócio, que é justamente o nosso ID, que é onde eu tô, com quem eu estou, qual é a minha família, onde eu trabalho, onde eu estudo. Em todos esses lugares nós podemos e devemos e temos a obrigação de ser sacerdotes. De chegar àquele lugar não quer dizer que eu vou chegar em todo lugar e vou fazer um culto e vou sentar ali e falar, galera, vamos sentar aqui, vamos fazer um culto. Não, a gente não precisa de um culto para ser um sacerdote. A gente não precisa de um ritual para exercer o nosso papel como sacerdotes. Nós podemos exercer o nosso papel com as nossas atitudes, com a nossa palavra, com o que nós fazemos, com o nosso exemplo e com o que nós falamos para as pessoas. E nisso nós temos um chamado. É por isso que a gente fala para vocês da importância de o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, o que eu estou aprendendo, porque isso tudo vai refletir no nosso coração lá na frente. Então nós somos chamados no que a gente fala hoje de sacerdócio universal, que é esse chamado nós como cristãos de nós sermos sacerdotes onde nós estivermos. Eu sou um sacerdote na minha casa. Mas eu sou só um filho, eu não sou um pai, eu não sou responsável, eu não sou o cabeça da minha casa, mas eu sou um sacerdote onde eu estou. Ali na minha casa eu posso ser um sacerdote sendo um filho obediente, sendo um filho fiel, sendo aquele filho que os pais vão olhar para mim e falar assim, nossa, meu filho, realmente você, olha só o que está acontecendo aqui nessa casa. Eu posso transformar a minha casa com as minhas atitudes. Eu posso transformar a minha família, eu posso transformar a cidade onde eu vivo com as minhas atitudes. A nossa cidade é responsabilidade nossa como cristãos. Nós temos uma responsabilidade pela nossa cidade, nós temos uma responsabilidade pelas ruas da nossa cidade, nós temos uma responsabilidade por como está a nossa cidade, nós temos uma responsabilidade pelo índice de violência da nossa cidade. Isso tudo é responsabilidade nossa como cristãos e como sacerdotes. Onde nós moramos, o que nós fazemos, onde nós vivemos,
Então era essa ideia que nós queríamos deixar aqui para vocês hoje. Nós precisamos passar a ter essa consciência de que eu sou um sacerdote. Isso traz uma responsabilidade para a minha vida, de eu entender assim, se eu sou um sacerdote, eu tenho uma responsabilidade igual daquele sacerdote lá antigamente, de estar trazendo essa presença de Deus para as pessoas da minha volta, de estar trazendo justamente o que Cristo é, de estar representando, eu sou um representante de Cristo onde eu estiver. E lembrar que, nossa, mas isso é só responsabilidade? Não. Lembrar que isso é um privilégio para mim. Eu tenho a Cristo, eu tenho o meu Salvador, aquele que me salvou, que disse para mim, que me escolheu e falou assim, filho, você é meu filho, você deixou de ser uma criatura para ser um filho. A partir do momento que eu digo, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador e Senhor, e eu quero estar ali prostrado e realmente adorar a Ele. A partir do momento que você passa, então, de criatura para filho, você tem o privilégio de ser um sacerdote, de levar a palavra dEle, de levar aquele que te salvou, de contar para todo mundo e falar assim, galera, olha só, você tem uma esperança, não acaba aqui. O seu fim não é aqui, não acaba aqui. Imagina aí, pensa em alguém que vocês gostam muito, tipo Authentic, vamos dizer, o Authentic Games, que vocês só gostam ali de assistir o Authentic. Pensa se vocês tivessem ali um acesso livre, a hora que vocês quiserem jogar com o Authentic, vocês podem jogar. Não tem limite de horário, não tem limite de dia, a hora que vocês quiserem. Você acordar 1h da manhã e falar assim, cara, eu quero jogar com o Authentic agora. Você liga pra ele e fala assim, Authentic, bora. Ele fala, gente, mano, tem um evento novo, vocês querem jogar esse combate, cara? Pensa comigo você ter esse acesso livre a hora que você quiser ao Authentic. A gente nem jogou. Agora pensa que você tem um acesso a pessoa, ao cara que criou o Authentic. A Deus, aquele que é o criador do mundo inteiro, que criou todas as pessoas que vocês viram, que criou tudo, que criou o universo, que criou cada planta, cada folha, Vocês têm livre acesso a isso. Vocês têm livre acesso a Ele para dizer assim, acordar 1h da manhã, angustiado, o que está acontecendo, e falar assim, Deus, socorro, Ele está ali. Quando você está no trânsito com seu pai, com a sua mãe, aconteceu alguma coisa, Ele está ali. Quando você está lá no seu quarto ali, às vezes triste com alguma coisa que aconteceu, Ele está ali. Quando você acabou de ter uma super vitória e falar assim, cara, tirei 10 numa prova, Ele está ali. Você tem livre acesso a Ele a hora que você quer, todos os dias da sua vida. Então é isso que vocês têm que ter ideia. Esse é o privilégio de nós sermos sacerdotes. Como filhos, nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos mais nos preparar e pensar em um sacrifício para depois eu chegar lá para falar com o sacerdote ir lá falar com Deus, falar com Ele sobre isso. Não é igual assim, você manda um comentário no YouTube, aí alguém que lê o comentário do Authentic vai lá e fala com ele, aí ele responde por essa pessoa fala com você. Não, é direto. O véu se rasgou, você tem um acesso direto a Deus. Você ora e fala assim, Deus, socorro, me ajuda. A hora que você precisar, Ele está ali com você. Esse é o privilégio e é isso que nós temos que ter na nossa mente. Porque quando nós temos essa ideia desse livre acesso, o nosso coração, ele queima por nós realmente querermos. Ele fala, cara, eu quero falar, eu quero que todo mundo tenha esse livre acesso. E é essa ideia que eu queria deixar para vocês hoje, então. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, quais ideias vocês têm também sobre isso, o que vocês já viram, o que vocês entenderam, quais são as dúvidas. Não deixem de participar dos nossos devocionais. Logo, logo a gente vai ali, tá tendo uma ideia ali pra gente marcar um rolê pra vocês. E é isso. Valeu, falou, galera.